começado melhor. Vamos lá. Não, cara, foi essa a primeira coisa que me veio assim na cabeça. Foi uma vozes da minha cabeça. Foi vozes da minha cabeça. Você foi bom. Comigo, Thiago Leal, meu parceiro Ed Viparilha, e tem esse o seu Vem-te Embora. Valeu, galera. Mais um programa hoje na sua quarta-feira, invadindo a sua quarta-feira, para atender aqui a agenda do nosso convidado de hoje, que vai falar sobre parapsicologia. Meu irmão, existe. Salve daí, o seu pizzaria que mandou uma pizza hoje saborosíssima, como sempre. O nosso convidado, para a mãe dele também, que veio aqui hoje também. O cara também já pede a tua pizza e vem curtir o Faltando umas já 3. Foi, né? Também, em nome de Nozes, que veste e vem-te embora. Se tu quer se vestir bem, quer se vestir no estilo, passa na Style Multimarcas. Lá você vai encontrar a marca Nozes, que tá ganhando todo o Brasil aí, a marca de respeito, beleza? Vamos falar de Nevori Telecom, que é a internet que patrocina o Vem-te Embora. Se você quer uma internet de qualidade para fazer o seu game, para assistir o seu streaming, vendê-la e oferecer o melhor que temos de internet aqui em Castanhal. Quero também falar da nossa Farofa Pai d'Égua, onde você pode encontrar todas as grandes redes do estado, também e até mesmo nos supermercados próximos de você. Farofa Pai d'Égua, tudo isso crescendo a nossa grande família. Recados dados e vamos iniciar o papo. Hoje, se tiver alguém aqui que se sacanagem. Quem é a galera que Maurício, curte, ou tenha seja medo, muito bem-vindo. Acompanhe, né? Muita gente. Eu, principalmente, te preparo para as perguntas, gente, porque eu faço perguntas totalmente aleatórias. Assim. Foi isso. Quer dizer, o que é parapsicologia primeiro, né? Para começar, a parapsicologia mas que muitos fenômenos que ela estuda tem uma explicação científica, os fenômenos extranormais, paranormais, mas não podemos dizer que só são faculdades humanas. Podem ser, porque de fato existem os fenômenos que superam as faculdades humanas e por isso, então, fiquemos com essa definição. Ou podemos descrever que a parapsicologia é o conjunto dos ramos da ciência, física, química, em grego, parapsicologia, para a margem da psicologia, psi, do grego psique, alma ou mente humana, e logos, trabalho. Então, tudo aquilo que está à margem da psicologia comum. Para além da mente humana. Para além da Exatamente. mente humana. Assim, para a gente exemplificar, qual é um caso de parapsicologia comprovado, entendeu? Que tu pode citar como exemplo, até para a gente nortear a conversa. O psicológico, ele entendeu que ele encontrou na sua pesquisa que em todas as épocas, em todos os povos, em todas as raças e culturas, civilizações, se tem relatos de fenômenos parapsicológicos. Então, alguma coisa tem que haver. Citou estranhos que causam estranheza, fenômenos incomuns que não acontecem com regularidade. E aí, então, a ciência tradicional não quis investigar, não quis saber. Por que não? Isso aí é feitas pelo mundo todo. Cada religião explicando esses fenômenos a gosto do consumidor. Então, ficando no campo da religião, com que direito? Religião só tem autoridade em doutrina sobrenatural inobservável. Ela não se mete em fatos. Fatos observáveis do nosso mundo pertencem à ciência. E a ciência que estuda esses fenômenos é a parapsicologia. Quando ela surgiu aí no final do século XIX, ainda não como ciência, mas com intenção, 1882. Cientistas que tiraram esse preconceito de que esses fenômenos só pertenciam à religião e que foram relatando. Só que todos esses fenômenos surgem do inconsciente. E o inconsciente, 19, inclusive a parapsicologia surgiu para estudar esses fenômenos que estavam na moda na época, foi para tentar entender o que eram esses fenômenos mediúnicos que as pessoas chamam. E muitos médiuns espíritas acabavam no manicômio, porque tentar controlar o inconsciente é pegar ingresso pro manicômio. A pessoa fica louca. O inconsciente toma conta do corpo todo. A nossa autodeterminação e daí a gente tem uma mente desequilibrada. Há muitos casos, por exemplo, Eva Carriere era uma médium jovem
que ela tinha muitos fenômenos ectoplasmáticos. O ectoplasma, para quem não sabe, é uma espécie de vapor, estilo de vape, como se fosse aquele vapor Uma fumaça, do vape. Exatamente, branca, clarinha, fraquinha, que por isso muitas pessoas gostam de capturar, entre aspas, já vamos falar disso, porque não tem como controlar, com ambientes. Então, Eva Carriere, ela manifestava muito ectoplasma, tem fotos reais, eu não trouxe aqui agora, ela com os parapsicólogos ali na frente dela, em laboratório, em ambiente controlado, ela com as duas mãos assim, e o ectoplasma ligando com uma mão à outra, com uma luminosidade. Impressionante. Temos o Daniel Douglas Home. Ainda falando sobre esse caso. Sim. Parapsicologia, a gente denomina como ectoplasma. Mas o conceito, digamos, popular, o que as pessoas acreditavam que ela fazia? Fantasmas, porque o ectoplasma, daí vem o filme do Gasparzinho, né? Aquele negócio branco. Por isso que quando a gente brinca de fantasma, a gente procura se vestir de branco, porque na verdade desde quando existiu o ser humano, sempre morreu. Que não é o ectoplasma. Então, por ele ser essa substância, assim, meio que como se fosse uma nuvem, então, por isso que a gente tem essa cultura de que fantasma é uma coisa branca, Entendi. Como se fosse uma fumaça. E a física explica como? Como é que forma de um corpo esse ectoplasma? Não consegue explicar, por isso que é parapsicológico, à margem do comum. A física explica o comum, o regular, porque a ciência cartesiana, empírica, etc., estava acostumada só com o regular. Não, só é ciência, o que pode repetir à vontade, em laboratório, com estatística matemática, mas será que não acontece, etc.? Porque senão a gente vai dizer que todo mundo mente, porque quando a gente fala que ciência só é isso, que um fenômeno só existe se tiver esse método tradicional, mas aí começa a aparecer as pessoas, mas isso aconteceu comigo, então como é que se explica? Daí, como a ciência tradicional não quer explicar, então vai dizer que é um demônio, que é um espírito de... que todas elas estão erradas, do ponto de vista científico. Mas quando a parapsicologia se dedica, ela encontra que esse fenômeno sai do corpo humano. Mas como é que a gente comprova isso? Principalmente por dedução. Por quê? Não há nenhum fenômeno parapsicológico de efeito físico que exista, se movem, chuvas de pedras em locais fechados. A parapsicologia faz um desafio. Afastem todas as pessoas a mais de 50 metros do local assombrado que acontece qualquer tipo de fenômeno. Afastem a mais de 50 metros, coloca a câmera de filmagem automática, esses aparelhos que têm sensor de calor, tudo que possa captar uma presença física, afastem a mais de 50 metros todos os espíritas que têm essas sessões que eles chamam de efeito físico, que o médium consegue mover objetos, etc. E eles falam que é pelo poder do espírito do morto, porque eles são médium, que na teoria, médium é o que é o intermediador entre o espírito e a pessoa viva. Então ele se utiliza do seu corpo para o espírito usar a energia dele. Então, se é a energia dele, então já não precisa do morto, né? Porque se o espírito do morto pode fazer algo aqui no nosso mundo, muito mais pode o espírito do vivo. Isso é racional. Então, se o espírito pode agir no nosso mundo, então, numa sessão de centro espírita, afastando, por exemplo, Chico Xavier, que recebia os espíritos dos mortos. Mais famosos. Exatamente. Espíritos, né? O desafio é: afasta Chico Xavier, qualquer médium espírita que faz esse fenômeno, a mais de 50 metros e deixa lá um papelzinho com uma caneta. E se o espírito conseguir levantar essa caneta, a parapsicologia dá $10.000 aos espíritas. E a parapsicologia intrafísica, nesses fenômenos de efeito físico, é que a física já demonstrou que todo ser humano tem uma energia física. Consegue fazer um fenômeno parapsicológico de efeito físico a mais de 50 metros. Porque existe um limite físico. Ou seja, dentro de um quarto mal assombrado de uma casa, né, não seria espírito.
Nunca, nunca, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Poderia, assim, hipoteticamente, mas na prática, até nas experiências que parapsicólogos fizeram com médiums em laboratório de efeitos físicos, por exemplo, Daniel Douglas Home, que eu ia falar, foi o maior médium de efeito físico que já existiu. Ele levitava. Ainda não tinha a fotografia, mas houve um caso testemunhado em laboratório onde ele saiu deitado por uma janela do segundo andar e entrou em outra. Levitava. O maior médium de efeito físico. Movia a ajuda dos espíritos que ele achava que tirava existiam. ele de 50 metros, mas pra confuso, onde? fiquei... Porque se é ele que levita, pra onde ele for, independente de ser 50 ou 100 metros... vai com ele. O fenômeno vai com ele. Mas o que eu quis dizer é, tirar o que ele estava, não acontecia nenhum fenômeno. Mas ele conseguia levitar onde ele estava. Onde ele estava, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que precisa dele no local para acontecer esses fenômenos. Se tira a pessoa desse local que está sendo observado, mas aí, se fosse um espírito de um morto, ele conseguiria de qualquer ser vivo para intermediar. Então, aí que a gente começa a refletir que todos esses fenômenos que durante toda a vida e séculos a gente interpretou supersticiosamente a ser um espírito, um demônio, humanas, são fenômenos nossos. E isso dá muita mais ênfase ao ser humano como tal, do que outras entidades. Assim, por a gente não ter uma explicação, a gente tem uma necessidade psicológica de atribuir ao além de acordo com a nossa cultura. Se a gente for uma pessoa da igreja, a gente vai dizer que é o diabo. Se a gente for espírita, a gente vai atribuir isso a um espírito e assim por diante. Então... Eu acredito em... A Graciane Barbosa também acredita muito no ovo. Verdade, verdade. Assim, é bem... Tipo, quem crê em algo, tudo que ele vê... É uma necessidade psicológica. Mas, sim, também. Tem, como recomendação... É para aquela câmera ali, né? É isso. Eu trouxe esse livro aqui, Magia e Parapsicologia, do Dr. Bruno Fantoni. Ele era um parapsicólogo, doutor, e ele, nesse livro, ele trata da mentalidade mágica. Quem quiser fazer um percurso pela história, saber como que as civilizações tratavam desses fenômenos, eu recomendo esse livro que ainda está à venda. Você pode pesquisar aí, etc. O caso que mais me impressiona é o nosso caso do Pará. Colares. Todo mundo sabe de qualquer estado, de qualquer cidade do Pará. Mundo, né? É um dos eventos todo, né? Do mundo todo. Um dos maiores eventos ufológicos do mundo. Dos maiores. O caso é que a parapsicologia, em relação à ufologia, ela tem seus limites. Porque, como eu falei, ao ser humano, na maioria dos casos da UFO, não são diretamente relacionados com o ser humano. São, às vezes, o reflexo do sol que batendo no carro, ele reflete na atmosfera. Então, Agora, o caso da UFO me interessa como pesquisador da área, porque teve uma relação direta com as pessoas. Foram 37 pessoas feridas. Isso. E todos apresentaram um alto só grau em Colares? Justamente por conta da redução, né? Os médicos comprovaram que todas as pessoas que foram atacadas pelas luzes tiveram uma redução alta de sangue. Sim. E tu acredita? Olha, não necessariamente que foram extraterrestres. Porque é aí que entra a parte interessante para mim, a parapsicologia. 37 pessoas foram feridas. A enfermeira da época confirmou os avistamentos, etc. Mas quando um médico do governo foi para lá, ele diagnosticou como uma histeria coletiva. Sim. Então temos uma histeria coletiva, já dá para entrar no campo da parapsicologia. Por quê? Existe um fenômeno pele, grafia e impressão. Impressão na pele. Alguém já ouviu falar do Padre Pio, que tinha as chagas de Cristo? Sim, lembro. Famosíssimo. É um fenômeno de dermografia. Aquilo ali foi produzido pelo inconsciente dele, pelo poder da mente dele.
Como é inconsciente, a pessoa não tem consciência de que é ela mesma que está fazendo aquilo nela. Então, por isso que a pessoa fala, mas não é eu que estou fazendo isso. Conscientemente não, mas o inconsciente quer fazer isso. Por quê? Ele era tão apaixonado por Cristo, ele ficava contemplando a imagem de Cristo o dia inteiro. Cristo assim na cruz. Ele contemplava, orava, etc. Ele era muito... Poderia ter desejado aquela... fixa de estar olhando aquela imagem de Cristo ali na cruz, etc. O inconsciente, porque ele não foi o único estigmatizado. Outros santos e outras pessoas que também não são santas tiveram estigmas. Que elas ficam fixando, Cristo aparece com os pregos nas mãos. E hoje a gente sabe que ele não foi crucificado nas mãos. E erra onde ele foi crucificado, né? Então a gente entende que foi até um erro ali do inconsciente estar se baseando numa imagem que não está tão fiel ali até no porque que aconteceu. Ele projetou algo que ele está acostumado a ver. Exatamente. E outra, às vezes Cristo ele teve também uma lança no lado direito. Uhum. Só que quando a pessoa olha, ela pode ter um reflexo como se fosse esquerdo. E dizer que tudo isso é milagre é dizer que Deus não sabe onde ele foi crucificado, né? Ou que ele está fazendo o milagre de forma errada. Mas não só santos, né? Existiu um ateu, Arthur Murk. Tinha um ódio a Cristo, odiava todos os cristãos, a igreja, etc. E por tanto ódio que ele tinha, por essa ideia fixa, ele tinha uma jovem que ela tinha manifestações telepáticas e dermográficas. Então, amarraram ela, eu também não sabia, né? Então, eu não trouxe foda, que amarraram ela assim, na cadeira, onde cientistas em outro prédio tentavam mandar uma mensagem que ela pudesse captar. E aí, nisso, ela captou o nome Maria telepaticamente, e o nome Maria apareceu nas costas dela, em forma de ferida, né? Então, assim, pode ser, não tenho certeza, porque não foi nenhum parapsicólogo na época avaliar o caso, mas me parece que as 37 feridas podem ser um caso de dermografia. Ali, por causa daquela histeria coletiva, as 37 pessoas, pelo contágio psíquico, causaram aquelas 3 feridas em forma de triângulo, etc. Agora me tira uma dúvida. Já que tu gosta... Esse teu conceito, ele das 37 feridas, 37 pessoas que ficaram feridas. Pessoas feridas pela histeria social, esse é um conceito teu ou dos estudos que você fez, outros parapsicólogos já falaram sobre isso, dessa forma? Faz parte a histeria em si, ela faz parte da psiquiatria. Entendeu? Agora, o contágio psíquico é um conceito que vem da parapsicologia, que é o mesmo sentido, só que a gente usa, no caso, mais em relação aos fenômenos parapsicológicos. Por exemplo, uma pessoa sozinha, ela não consegue mover essa mesa aqui, que tem seus limites. Ela conseguiria mover objetos pequenos, tipo a pizza, a caneca, etc. Mas se acontecesse um polipsiquismo, um contágio psíquico, por exemplo, se eu fosse médium e eu tivesse por circunstância, etc., e aí haveria um polipsiquismo. O nosso psiquismo atuaria em conjunto e mais mentes conseguiriam. Assim, só para melhorar a pergunta, eu queria saber se porque é um evento da década de 70. Então, outros parapsicólogos já estudaram isso a ponto de ter essa mesma ideia que você passou agora de uma histeria coletiva, que confirmaria a opinião do médico da época? Sobre o caso de Colares, não conheço nenhum. Eu pretendo fazer uma pesquisa sobre isso. Até complementando isso assim que você, no caso, falou, e o Edv também, não foi só em Colares. Foi em outros lugares. Entendeu? Mosqueiro, você, no caso, falou da doutora, que eu agora esqueci o nome dela. Eva. Eu também não lembro. Com acesso àquelas pessoas que passaram e contavam a mesma história. Da luz que vinha, assim, assado, cozido. Tecnologia de hoje, tinha, internet, tipo, televisão. O negócio acontecia num vilarejo, Sim. a pessoa vinha de lá com o mesmo sintoma. E aí tinha, você no caso viajava horas de barco até, no caso Colares,
para ir com ela. E contava a mesma história. Isso realmente... Uma espécie de Jean Grey que pudesse captar toda essa turma aí, com uma potência tão grande, para poder ter essa histeria coletiva em regiões tão distantes e distintas. Aí já passa os 50 metros aí que Já você passa falou. os 50 metros. Verdade. Mas aí, assim, Maurício, você falou... Então, assim, por exemplo, você falou coisas aí agora de estar, por exemplo, em pessoas... A hipnose também, digamos assim, tem a ver, sei lá? Se relaciona um pouco, porque por hipnose também a gente consegue reproduzir os fenômenos parapsicológicos. Mas também tem a auto-hipnose, né? Que a própria pessoa se auto-hipnotiza e aí as pessoas que estão à volta conseguem se contagiar, entendeu? Então pode também ser uma outra hipótese. Aqui a gente trabalha de hipótese porque nenhum cientista analisou o caso de Colares. Então Sim. eu não posso dizer foi isso, foi aquilo, porque eu não estive lá. Foi até uma curiosidade, vou te perguntar esse tinha, porque como tem mais de 50 anos esse caso, e 100 anos de parapsicologia, nenhum se, de repente, ele buscou uma informação, e é algo de notoriedade mundial, de repente, o parapsicólogo, por que o padre Quevedo não foi pesquisar lá? Eu fui fazer o curso dele, eu indaguei isso lá, né? Mas aí os professores que eram da equipe dele confirmaram que ele não analisou também esse caso, não fez nenhum tipo de pesquisa. Não sei se ele sabia na época ou realmente não se interessou. Eu lembro do padre Quevedo, no auge dele, 90, né? Ele passava em muitos No programas, SBT. tudo, Margugu e tudo. Não existe... Eu esqueci... Hã? Não existe. Eu esqueci a fala dele agora, assim, mas ele falava... Não, vou te lembrar uma fala dele. Dobra o meu dedo. Dobra o meu dedo. Mas aí depois já Foi foi com o pra... Toninho Diabo. Diabo, Henrique Cristo, Lúcifer. Pô, mas o Henrique não é... Estandarte. Porque ele, pelo menos o Toninho Diabo, ele é convicto daquilo que ele quer. O Henrique Cristo perdeu a moral dele há um tempão. É O pessoal verdade. do Pânico levaram ele para um parque de diversões, uma montanha com medo. Desceu de lá dizendo montanha-russa do capiroto. Os caras são ralados, cara. Mas assim, eu fiquei curioso porque, então, a parapsicologia, ela afirma que existe energia, né, que os seres físicos vivos emanam energia para que esses fenômenos aconteçam. Agora, uma coisa interessante, né? Porque aqui a gente, inclusive, ele mesmo já deu uma resposta que eu ia dar, que era a possibilidade. Assim, se tu for parar para pensar, até pegando o gancho que tu, no caso, falou do cara que levitava, saía de um quarto e ia pro outro. É difícil de acreditar. Pois é, não, pelas histórias que a gente ouve no prato, tem mais informação sobre ufologia do que parapsicologia lá. Então, quando a gente conversa sobre o tema, e em particular é um tema que eu gosto muito, em especial essa história do prata, tem mais história da ufologia do que da parapsicologia. Então, é mais fácil acreditar no da ufologia do que da parapsicologia nesse momento. Pelo menos para esse episódio. Céu, do que uma pessoa teria essa capacidade de telepaticamente comunicar mais de 37 pessoas na região. Aí eu te pergunto, por exemplo, Cristo afirmam que ele levitava também, tudo. Seria isso? Não necessariamente, porque quando se fala da levitação de Cristo, aí é milagre. Então, uma levitação pode ir até a 3, 4, 5 metros de altura no máximo. Agora, não queira comparar com a levitação de Cristo, que foi até sobre as nuvens. Já supera as forças humanas, entendeu? E aí, quando você fala, né? Tem mais relatos da UFO do que a parapsicologia. Na prática, não é bem assim, porque, por exemplo, o acervo que era do CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, que hoje está na USP, só na época tinha mais de 90 mil volumes sobre o assunto, revistas, livros, artigos, TCC, etc.
testemunhando cientificamente estudos mundiais. Era uma das maiores bibliotecas de parapsicologia do mundo. Aqui eu tenho para vocês esse tratado de parapsicologia, A Face Oculta da Mente. Tem centenas e centenas e centenas de experimentos científicos controlados em laboratório com parapsicologia. Tá faltando mesmo é a galera se aprofundar. Porque Entendi. pesquisa tem. Mas, Maurício, só para também me corrigir na pergunta, quando eu mencionei, eu fui específico no Prata. Sim, na Operação Na Operação Prata. Operação Então, hoje, Prata. a Operação Prata é muito mais fácil acreditar na ufologia do que na parapsicologia. Porque, como você falou, nesse período de 50 anos, nenhum parapsicólogo, pelo menos você, não tem acesso de que eles pesquisaram o episódio de Colares. Eu até vou assim mais a fundo também, Ed, que foi algo muito divulgado na época, né? Também, tipo, em mídia. As né? fotos, o As próprio fotos, né? o capitão, notícia, né? O capitão Difundido Foi também. divulgado, entendeu? né? Volto a falar do Padre Quevedo, né? Padre Foi no Quevedo. momento que a gente falava mais de Sim, parapsicologia. mas aí depois também parou, né? Sim. Aí ficou só o Toninho do Diabo. Né? e assim, mas é algo muito curioso, é algo assim que gera, entre outras coisas aí, e assim, que geram essas manifestações, essas Que forças. foge, né, da nossa realidade. Isso, entendeu? Que foge do nosso cotidiano, assim, do nosso dia a dia. Mas outra coisa que eu fiquei em dúvida. Então, por exemplo, você falou de fotos no início de ectoplasma e tal. Então, assim, os não vivos existem. vivos estão em uma outra dimensão, em um outro plano que não podem atuar no nosso mundo. Interferir de forma alguma. Não podem interferir. Todo ser humano, após a morte, ele sai desse nosso plano material, natural, e entra num plano espiritual, num plano sobrenatural que não tem como mais voltar para esse mundo. Nossa. Não tem como intervir. Uma força não do nosso mundo, agindo no nosso mundo, somente Deus. Mas ele sabe que ele, no caso, consegue ver a nossa dimensão, digamos assim. Através de Deus, se Deus permitir. Que aí a Tá, gente já entra no campo teológico. E o que seriam essas fotos? Plasma, Claro, né? Ectoplasma projetado por uma outra pessoa viva. Exatamente. A pessoa viva, ela consegue projetar a imagem de quem já estava vivo pelo ectoplasma. Então, Entendi. quando o ectoplasma produz o fantasma inteiro, a gente chama de fantasmogênese. Gênese, que quer dizer criação, produção. Então, ou seja, é uma produção de um fantasma. Então, aqui a parapsicologia chama de fantasmogênese. Então, qualquer vivo, ali quando aparece alguém que já morreu, aparece com roupa de quando estava vivo. Será que lá no além tem um guarda-roupa que tem as roupas que pode se guardar? Então, as pessoas acabam não refletindo, né, sobre isso. É igual às aparições de a Nossa Senhora. Em cada lugar, ela aparece com uma roupa diferente. Onde é que está esse guarda-roupa no céu? Tanto que isso que determina qual é o nome O dela. título, né? O local, né? Que é Sim. Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Parecido. etc. Ficou Xavier para escrever, etc. Já morreu. Mas era a letra de quando estava vivo. Eu sei que era o fulano de tal, porque ele tinha a ferida assim, então era ele. Mas ele tinha essa ferida quando ele... Conta uma coisa, já que tu, no caso, falou aí do Chico Xavier, eu não sei como funcionava, que eu nunca fui, mas assim, até os vídeos que eu vi, vídeos reais e sobre filmes também, ele tava numa alguém e dava para essa pessoa. E aí? Olha, Chico Xavier, a mentalidade muito mágica. Uma vez ele tava indo de carro e mandou o carro parar porque tinha folhas caindo. E ele dizia que essas folhas eram pessoas reencarnadas. Então, tinha um desequilíbrio alimentar. A questão do centro dele é complicada de falar porque existia uma certa máfia.
Até você chegar até ele, você tinha que dar uma entrevista com quem era que você queria falar, o nome, quando que a pessoa morreu. Então ficava muito fácil para o Chico Xavier. Chegava até ele antes da pessoa chegar. Então a pessoa chegava lá e ele já tinha tudo sobre a pessoa, tudo que a pessoa queria saber. As principais coisas. Nome, idade, etc. Coisas genéricas que se aplicam na vida de qualquer um. Principalmente quando a pessoa está em luto, que ela quer uma palavra de consolo. Às vezes ele falava sobre como você falou, a pessoa deu dicas antes. Na entrevista dela. Seria isso. Seria isso. Dentro da tua concepção. O próprio sobrinho ser um fenômeno parapsicológico que é espontâneo, etc. Andar se aprende andando. Xavier estava treinando o sobrinho dele, Amaury Pena. E, curiosamente, Chico Xavier seria o sucessor de... Amaury Pena seria sucessor de Chico. E, muito suspeitosamente, depois que Amaury Pena falou que tudo aquilo ali não tinha nada a ver com os mortos, que era só treino, Amaury Pena sofreu um acidente de carro. Misteriosamente, ninguém sabe o que foi de fato, né? Se foi realmente acidente ou foi proposital. Justamente quando ele revelou que aquilo ali era só treino e não tinha nada de espírito. Outro fato. Chico dizia que o seu principal guia, ele se chamava Emmanuel, senador romano dos tempos de Cristo. Só aí, Gabriel. Só que como ele pegou essa palavra do latim, ele não percebeu essa contradição ali, porque no nosso português a sílaba tônica é na última, Emanuel. Então ele inventou Emmanuel, que não existe. Senador romano dos tempos de Cristo. Um senador romano dos tempos de Cristo, nenhum poderia se chamar Emmanuel, que é o nome cristão, que quer dizer Deus conosco. Esse nome foi dado a Cristo, está na Bíblia. Então, na época de Cristo, o cristianismo não tinha chegado a Roma. Então não tinha como existir esse nome. Então a possibilidade de não existir esse nome. Não, de um não, romano não existia. ainda. De Roma. E aí, deveria falar latim. Padre Quevedo foi com ele, falou em latim com ele, e Chico Xavier não entendeu nada, nem nunca psicografou em latim. Então houve esse encontro dos dois. Houve esse encontro, ele desafiou Chico. Tem outro desafio científico que é pegar dois médios que fazem esse tipo de fenômeno e fazer essas cartas, etc. Coloca os dois médios em ambiente distante, onde um não sabe do outro, nem o que vai ocorrer, e se pede para que o espírito guia, atue sobre os dois. Mas depois ele vai para o outro médio fazer a segunda linha. E assim vai no outro médio para fazer a terceira e vai fazendo um texto só. O zigue-zague para fazer um texto só, para que comparar e veja que o texto tem algum sentido. Assim estaria comprovado, em hipótese, que um espírito agiria no nosso mundo pela psicografia. Chico Xavier nunca aceitou o desafio e nenhum outro médium que fizesse esse tipo de fenômeno. Mais uma vez, é muito duvidoso. Cria-se essa dúvida. Maurício, a gente tem falado, tá colocando bastante tema aqui bem interessante e é legal como tu te posiciona, né, com embasamento e tudo mais. Fala um pouco dessa formação que tu tem buscado. Primeiro, você fala como surgiu essa intenção tua de procurar para a psicologia. Primeiro de tudo, até então que eu também fui muito uma pessoa curiosa. Então, aconteceram algumas coisas que eu não consegui ficar lá. Então, eu saí dali. Mas então eu continuei pesquisando tudo. Pesquisando, tirando dúvidas com pessoas, etc. Até então que eu encontrei a parapsicologia na internet. E aí eu vi que ela explicava cientificamente, explicação científica para isso, que todo mundo diz que não tem, isso eu quero saber qual é. Jovem, eu tinha 16, 17 anos. E hoje eu tô com 24. Então já tem mais de 5 anos que eu pesquiso, estudo. Então eu entrei na faculdade só por causa disso. Entrei,
Eu tô no final da faculdade, eu me formo esse ano ainda, tô fazendo um TCC sobre isso. Não, mas explica a faculdade que a gente acabou não mencionando. A faculdade, eu tô fazendo bacharelado em Ciências Humanas, para logo em seguida fazer a minha segunda faculdade em Filosofia. Daí, eu fui fazer em São Paulo o curso de extensão universitária em Parapsicologia, certificado pela Unisal, que é o Centro Universitário dos Salesianos em São Paulo. Um curso de 80 horas, 10 horas por dia, intensivo, é o dia todo, em parapsicologia, que aí vai me dar o título de especialista acadêmico da área e posso atuar como professor universitário de parapsicologia. Entendi. E o que me chama a atenção foi justamente essa formação. Formação específica para a psicologia, como a gente falou aqui, comentou. Essa personalidade, quem mais retratou a parapsicologia no Brasil foi o Padre Quevedo. Sim. E essa instituição que você participa, ela tem também ali, não só a base do Padre Quevedo, mas também teve participação dele nessa estrutura. Sim, porque toda a equipe que dá aula até hoje vem dele. Então é uma linha que segue ali igual. Agora, se fosse... Cara, a gente nem entrou nas pautas. Porque, mas assim, porque cada vai resposta de eu dei só 1%. Vai de encontro com isso. Anjo da guarda, muita coisa. E assim, bora pincelar uns tópicos aqui, mas assim, todos são muito bons, que a gente vai né? já deixar de antemão um convite para uma segunda rodada. Sim. Para a gente poder estender mais. Mas acho que a gente pode chegar já na cereja do bolo, que é falar sobre milagres. Milagres, muito bom. Eu separei alguns aqui. Por exemplo, o Coxo de Calanda, que é este jovem aqui, se puder mostrar na câmera. Ele era muito jovem, trabalhava em uma carroça e sem querer ele caiu e a roda era de ferro, então ela passou pela perna dele, teve que amputar. E aí ele ficou por 3 anos com a perna decepada. A perna foi enterrada no hospital de Zaragoza, mãe solo, ela não tinha mais o esposo, etc. E então todo dia a mãe dele pedia a intercessão para Nossa Senhora do Pilar, que é da Espanha, que pudesse ajudar ele de alguma forma. Numa dessas orações, no dia seguinte, quando ela foi chamar o filho para acordar, ele estava embrulhado no lençol na cama. E aí o lençol ele estava com as 2 pernas que foi decepada há 3 anos atrás. E aí foram analisar cientificamente, foram no hospital de Zaragoza, ocorrido. E aonde foi enterrada a perna, só estava a bota dele. Era a mesma perna, mas não estava lá, já estava com ele. Temos outro mas, caso. Assim, explica. Como é que eu defino que isso foi milagre e não um efeito parapsicológico? Foi a mesma dúvida que eu tive agora também. Porque superou todo o fenômeno que faz parte da faculdade humana. Por exemplo, era bom também, até hoje há muitos curandeiros que fazem vários tipos de curas que as pessoas atribuem a milagres, pastores que fazem milagres, etc. Muitos pastores usam hipnose para simular milagres. Então a pessoa está ali com uma dor de cabeça, ela vai com ele, o pastor faz uma oração, a dor, ela atribui que aquilo foi um milagre, mas não foi milagre, foi autossugestão. Mas assim, um caso mas tem outros casos. Vamos pensar algo assim que tu diga, porra, isso era milagre. E agora eu não acredito que seja milagre. Acho que vocês que são mais antigos, vocês devem conhecer o caso de Márcia, filha do... Eu ouvi falar nessa história. Arigô era um curandeiro famosíssimo aqui na Espinha, etc. Foi consultar Arigô. Arigô lá fez o seu médico da Segunda Guerra Mundial. Tem até um filme desse cara, né? Que nunca existiu também. Nunca existiu. Não existiu o Adolf Fritz. Não, ninguém sabe em que universidade ele se formou, a família dele aonde está, onde ele foi enterrado. Nada que se possa documentar dele não existe. Foi uma invenção. Desde de Hitler,
todo mundo na Alemanha tem esse nome Adolfo. E Fritz não é sobrenome, é apelido, francisquinho. Recebendo o Dr. Fritz da vida. Certo. Enfim. Então ela foi com o Arigô, ela estava sentindo dores fortes e ela não podia nem se mexer direito de tanta dor, não era só uma dorzinha de cabeça. E aí se publicou no Brasil todo que ela teve que ser levada às pressas ao hospital metodista em Houston, Texas, porque tiveram que tirar 3 vértebras dela e colocar. Por sugestão, ele tira a dor, os sintomas, mas a doença e a causa dela continua. Então, às vezes, a pessoa tá com uma doença. O curandeiro, ele não sabe o que é, mas aí, por sugestão, ele faz a pessoa parar de ter a dor, os sintomas, etc. E então, a pessoa se sente curada. E a doença, ela vai querer dar um outro sintoma. Então, a pessoa começa a ter um tique nervoso. Então, já mudou o sintoma. Aí, depois, a pessoa volta lá, o curandeiro faz a mesma coisa e depois a doença vem com outro sintoma. E nisso, a pessoa no hospital, etc. E, às vezes, a pessoa morre agradecida ao curandeiro que a matou. Porque era um fenômeno que se chama aporte, que é a capacidade de eu fazer esse objeto desaparecer daqui e aparecer em outro local também a menos de 50 metros. Então, criança, pela fé que eu tenho no curandeiro, o curandeiro pode despertar essa capacidade em mim de fazer o tumor desaparecer de mim e aparecer fora. Foi aporte. A pessoa que está ali a menos de 50 metros, ela faz o sangue sair dela, o sangue é transformado em energia e energia não é visível. Então, ela é saída daqui em energia e ela volta à sua substância original lá naquela imagem. E aí dá uma impressão de que a imagem está vertendo sangue. Mas se afastar a imagem da sangue, o sangue de menstruação, quando eram lágrimas, fazia o exame, etc., viu que era o DNA de uma pessoa viva, geralmente a dona da imagem. Não era truque, era aporte. A lágrima, o sangue saía de dentro da pessoa em forma de energia e aparecia lá. Projetava na imagem. Projetava. Então, às vezes, para fora de algum Esse lugar. caso que você falou da filha do presidente, Uhum. ele não foi considerado um milagre, né? No começo se publicou. Publicou como um milagre. Como a milagre. Mas depois, quando a doença veio mais forte, o problema dela veio mais forte, viram que não foi milagre nenhum. Entendi. Só para te sintetizar, se existe um milagre assim, agregado, principalmente a santos da Igreja Católica, que normalmente é onde a gente relaciona muito a milagre. Sim. Se existe algum milagre de algum santo da Igreja Católica em que ele foi desmistificado pela parapsicologia. Olha, geralmente como na pele, né? Muitas hoje em dia, como tá na moda, o pentecostalismo, então existe padres que vão na onda também, né, que são os que se chamam de padres carismáticos, que fazem curas através de impor as mãos, etc. Também não passa de sugestão. E a igreja não reconhece de 60, etc. Até hoje, a igreja nunca reconheceu nenhum milagre em ambiente carismático. Entendeu? Então, fora desse ambiente de histeria, gritaria, emoção, há muitos milagres. Porque as pessoas acreditam que elas... e acaba vendo, acaba sentindo. É o que o Riceles Costa chama de ambiente contaminado. Né? A pessoa está ali no retiro, adoração, ela quer ser curada e o padre quer curar, então consegue inconscientemente dar essa sugestão, assim, ele pode até não reparar isso e a pessoa tá aceitando aquilo ali, então ela deixa de sentir a dor, os sintomas, então muita coisa pode acontecer. Tu falou sobre imagem, a gente teve um caso em Castanhal. A Sim. Santa. Né? Santa que hoje é a padroeira da cidade. A padroeira da cidade. Eu era moleque. Ela chorou. Ela chegou a chorar lágrimas de sangue. E ela chorava. Assim, ficou um tempo. Eu assim, lembro assim, que ficou um tempo nisso, né? E hoje ela fica lá exposta e tudo. E
A explicação. Mas ela ainda sangra até hoje? Não sei te dizer. Não lembro de relatos. Eu creio. Quando é aporte, não é constante com regularidade. E tem que estar a presença de alguém que produza o aporte. Que verte mel, azeite e sal desde a década de 90, se eu não me engano, até hoje. E ela continua? Continua vertendo até hoje. O problema não é aporte, porque com essa regularidade, ridículo assim, e imagina, será que Nossa Senhora está chorando no céu, que é uma dimensão de felicidade? Não tem sentido nenhum. Então, se Nossa Senhora está chorando no céu, que dirá de mim aqui na terra? Né? Não tem motivo nenhum para eu ficar feliz. Então, é muito provável que seja truque. Muitos que defendem essa imagem dizem que ela foi estudada pela Unicamp, que é a Universidade do Rio Grande do Sul, mas nunca se publicou essas supostas pesquisas, etc. Então, temos umas hipóteses de como... E então, uma das hipóteses é, como a imagem é de gesso, é possível banhar ela de gesso, colocar ela para secar, e em um ambiente de calor ela vai começar a verter o mel. Outro fato recentemente, em dezembro, a dona da imagem ficou doente e ela está internada. Desde quando a dona ficou internada, a imagem parou de verter mel. E outro fato é que sempre que a imagem... verter só o mel, os outros parou tudo, a imagem está sequinha. E outro fato é que sempre que a imagem, ela já rodou vários estados do Brasil, etc., né? Tem uma legião de fãs que acham que é milagre. Então, sempre que ela ia para algum local, ela ia embrulhada numa sacola e ela já saía de dentro da sacola encharcada de mel. Então, não tem como defender que ela verte mel o tempo todo, porque ela já sai encharcada. E mais recente agora ela parou de encharcar só porque a dona tá doente, então é mais um caso muito duvidoso. Entendi. Tem vários exemplos ainda de milagre. É verdade. Mas aí, assim, só uma dúvida aqui, tipo, bruxaria, essas coisas também entra dentro disso aí? Entra tudo da parapsicologia, porque relaciona com o ser humano, né? A feitiçaria, a bruxaria em si, ela não existe. Mas o que acontece é que a pessoa que ela tem a mente supersticiosa, que acredita nisso, ela pode ser... Só que acredita, ela é. Por quê? Ela pode captar... Tá, aí, vírgula. Milagre e tal. E você falou agora que a feitiçaria, a pessoa que acredita, ela tá com uma porta ali aberta, ela vai ser enfeitiçada. Pode ser enfeitiçada. Pode ser. Se ela não acreditar, ela não seria enfeitiçada. Não seria... Só dá certo quando a pessoa quer ser hipnotizada. Da mesma forma que os milagres, né, que acontece com pastores, etc. Há uma pessoa que não crê que o pastor vai fazer milagre, da pessoa, porque ela não teve fé o suficiente. Foi a fé dela que não curou ela. O que é um absurdo, porque aí ele lava as mãos da culpa dele, né? Mas enfim, ele que não foi... Homem de pouca fé. Exatamente. Mas aí... qual foi a pergunta? Tá, sobre feitiçaria, né? Feitiçaria. A gente tava falando. Então, assim, mesmo que a pessoa, em teoria, a gente até fala, não acredita em nada disso, em teoria, mas se a mente inconsciente dela é supersticiosa, acredita lá no... Se a gente for pensar, até uma questão cultural, né? Vamos falar da região norte, a gente cresceu... Macumba, trabalho... Não, vamos falar de folclore. E quem crê nisso é mais fácil ver do que quem não crê, né? Ou seja, é como se a entidade só quisesse provar que ela existe para quem já crê nela, né? O cara vê um velho no mato, eu vi a Martina. Então, assim... Eu lembrei daquela repórter. Sim, cara, assim, pelo que eu percebi, tudo assim tem muito a ver com que a pessoa, ela não, tipo assim, nem tenha um feiticeiro, bruxo que possa estar fazendo mal a ela, mas só dela inculcar
Ah, será que tem alguém fazendo um trabalho para mim? Ela pode começar a ficar doente. Beleza. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta em cima. Depois a gente entra no milagre, que a gente tá no foco do milagre. A gente não se em cima disso aí, assim, que você tá falando sobre energia emana e tudo, pode mover coisas. Uma pessoa, ela pode emanar coisas ruins para outra pessoa? Tá. Animados e animais pequenos. Tem um caso famosíssimo, né, que é da Nina Kulagina, uma famosa adotada que, inclusive, é polêmica até hoje. Foi ali ela foi experimentada no período da Guerra Fria dos americanos. Então, ela tinha manifestações telepáticas e manifestações de fenômenos telérgicos, de efeito físico. Então, começaram a fazer uma série de experimentos em laboratório com ela. Tem vídeo no YouTube. É só ela conseguiu parar o coração de um sapo. Com isso, eles queriam tentar fazer com que ela parasse o coração dos americanos. Só que o que eles não sabiam é que a nossa energia não atua sobre o outro. E aí volta um conceito da física. Polos iguais se repelem. Todo mundo tem essa energia física, é uma energia corporal. Então, por isso que eu não posso agir sobre o outro. Numa levitação, a gente falou do homem, Daniel, ele só se levitava à base física. Entendi. Mas também pensando em corpos, né? O tamanho do corpo humano, o peso e tudo mais, para o tamanho do Exatamente. do sapo. Assim como a gente não mais um inseto, um animal pequenininho, ou doméstico também, porque tem a relação emotiva entre o animal e a pessoa, que acontece com crianças, né? A questão do mal olhado. Ah, porque a fulana olhou pra criança, a criança ficou doente. Haja galho de arruda. Né? Exatamente. É a mãe que tá dando essa impressão pra criança, e a criança que não tem consciência de nada, só tá aceitando as informações, ela fica doente por culpa da mãe que é supersticiosa. Entendi. Eu vi um caso uma vez, no jornal, bem em cima disso. Uma casa que era uma vizinha que dormia, que quando ela dormia, ela meio que levitava pedras e caía no telhado dessa vizinha dela. Era algo assim. Enquanto ela dormia, ela conseguia jogar pedras. Entendeu? Porque o de consciência, que pode ser dormindo, um golpe na cabeça, desmaiado, febre, desmaio, droga, o consciente sobe ao consciente. E aí ele consegue se manifestar de diversas formas. Interessante. Então, Os reis da criação. Está com pouco tempo já? Vamos ver aí Vamos finalizar. No meio do mato. Ele ficou por 7 anos com a perna gangrenada, cheia de pus, ferida, totalmente podre. Ele não queria amputar de jeito nenhum. Então, todo mundo ali já sabia dele, conhecia, tem testemunho histórico. Morrer, o médico disse isso. E nesse traslado dele, entrando no hospital, diante de 600 testemunhas, ele deu um grito. Caiu todo o pus, toda a podridão, e a perna dele voltou. Isso foi um milagre. Milagre. Viveu aí com toda a prova médica. Ele viveu ainda por mais de 20 anos. E após a morte dele, quando ele já ficou todo cientificamente, e viram que os ossos dele tá como se tivesse soldado. Dá pra ver aqui assim, ó. Soldado. E onde é que passa a medula? Não pergunta pra mim, porque não foi eu que fiz esse milagre, foi Deus. É algo que supera as forças humanas. E isso aqui tá na Universidade de Leuven, na Bélgica, até hoje, para quem quiser analisar. Um milagre cientificamente comprovado. Ele foi soldado, então os dois ossos quebrados, ficavam como se parecem... Soldado paralelamente. E ele não mancava, tinha as pernas iguais, do mesmo tamanho, totalmente diferente do que certos milagrinhos que a gente vê por aí. Aqui a gente temos um caso de incorrupção. É só um caso que temos mais de 2.000 casos de cadáveres incorruptos.
Não estamos falando aqui de mumificação, saponificação, congelamento, etc. Estamos falando do milagre de conservar sobrenaturalmente um cadáver que já está morto há séculos. Esse é só um caso que existe desde 1876 até hoje. E temos mais de 2 mil casos. Está lá intacto até hoje. Não foi colocado produto, nada. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Aqui a gente tem outro caso. Aqui, ó. Essa aqui foi a vidente de Lourdes. Aqui dizem que apareceu Nossa Senhora de Lourdes, etc. Também está com seu corpo desse jeito até hoje. E ela morreu em 1879. Tá até hoje. Aqui eu tenho só 2 casos, mas são mais de 2 mil. Podem pesquisar à vontade. Isso não é um químico, sei lá. Fenômeno que a gente chama em parapsicologia de supranormal, porque supera as forças da natureza. Não tem nenhum fenômeno parapsicológico que possa reproduzir esse fenômeno. Comeu muito espinafre, sei lá. Exatamente. Antes de falar do próximo, quero também mandar aqui um abraço. Tem o perfil da Psicologia Hospitalar na Prática, Djalma Lopes, Kevin participando. Gente, valeu por terem a costa. Não, a gente não chegou na pauta, nas pautas que a gente gostaria, porque é um tema tão pertinente, a gente tem inúmeras curiosidades, e assim, veio também não veio tantas perguntas, veio muitas mensagens de parabenização, né, pelo teu trabalho e tudo mais. Então, obrigado. A gente vai repetir o convite dele de antemão, logo para a gente combinar um outro momento, onde a gente possa explorar mais esse tema, que é um tema riquíssimo. Maurício, o tempo é curto, infelizmente, mas como eu falei, era papo aqui para a noite toda. As fotos que eu não pude trazer também, sem problema. E aí, assim... Vem até mais cedo para a gente explorar mais. Mais cedo, concordo. E, assim, muito obrigado mesmo. É um assunto muito bacana. Desculpa aí, no caso, brincadeira, nada assim, no caso, te tirar, digamos assim, né? Mas, assim, a gente sempre brinca aqui, tudo, mas eu tenho muita curiosidade também, né? E vamos marcar outro papo aí logo. Eu só peço desculpa aí, tá? Porque eu sou gago, então às vezes eu dou uma engatada, mas é só ter paciência comigo que eu consigo falar. Cara, eu sou também, mas eu fico geralmente quando eu tô nervoso. Eu sou cantor. Olha. Mas nem um gago cantando gagueja. Tem isso, né? Tem isso mesmo. Gaguinho do brega. Agora que eu lembrei disso. Obrigado, Maurício, pela oportunidade de concentrar mais essas informações para a gente trazer no próximo episódio esses temas assim mais, digamos, cabeludos, né? Sim. Pra gente poder desenvolver mais aqui. E eu posso divulgar o meu YouTube? Todo o seu canal agora. É canal de religião para psicologia. E para quem quiser um aspecto mais religioso do que eu posso trazer, eu tenho outro que é Um Católico Sincero. Um católico sincero? Um católico sincero. Bacana. Legal. Interessante, gostei do tema. Então, é isso. Esse foi o Vem Embora de hoje. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa os comentários aí nesse episódio também e segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Vem Embora Podcast, tudo junto. E até a... Vai tudo pra Bahia, curtindo o carnaval. Na verdade, a gente vai organizar com a agenda de todo mundo que tá viajando, né? Então, a partir da segunda semana de março, a gente tá de volta nesse mesmo canal. Valeu, vem embora.